as consequências da carência paternal, da falta da presença, do amor, da proteção de um pai na infância, o que isso causa na sua vida adulta. Hoje você vai descobrir quais são os padrões de comportamento que você vivencia hoje na sua vida adulta, que são consequências de tudo que você viveu lá na sua infância relacionado a seu pai. E nem crie um desconforto achando que meu pai sempre esteve do meu lado, ele não faltou. Aqui é um espaço sem julgamento, e quando a gente fala da ausência, desse abandono no pai, não quer dizer que ele morreu, não quer dizer que ele não estava lá presente, mas quer dizer que uma criança não se sentiu amada como gostaria. Talvez esse pai trabalhasse demais, talvez esse pai fosse muito rígido, talvez esse pai fosse muito disciplinador e te dava medo, e isso fez com que você sentisse que ele não estava ali. Ou talvez esse pai tenha se separado da mãe e tenha perdido contato com você, ou esse pai tenha morrido, não importa. Aqui a gente vai entender quais são as consequências se isso tiver impactado você. Então já aproveita, já compartilha esse conteúdo com alguém que precisa ouvi-lo, com alguém que você sabe que tem alguma dependência, que tem algum problema na relação com o pai, que enquanto isso eu também vou aproveitar para chamar minhas Penélopes pra gente começar aqui esse encontro que vai ser incrível. Deixa eu só... Bora lá. Já vai convidando. Só tô compartilhando aqui. Porque hoje essa live promete. Então já entra no estado de foco, de concentração, já vai compartilhando com quem vocês acham que esse conteúdo vai agregar. E para quem, enquanto vocês vão chegando, vou aproveitar. É o tempo que vocês vão compartilhando, é o tempo que o Instagram vai informando que eu tô aqui ao vivo. Eu vou aproveitar esse momento para estar me apresentando para quem ainda não me conhece. Eu sou Yane, eu sou terapeuta integrativa e eu simplesmente tenho contribuído com mulheres para destravar a vida delas, simplesmente resgatando a autoconfiança, resgatando a autoestima, resgatando a independência, a liberdade, para que ela supere os medos e rompa os ciclos de dependência emocional. E esses medos vão desde medos como medo de dirigir, medo de ficar sozinha, medo de trabalhar fora, enfim, medos que estão te bloqueando de fazer algo que para você faz sentido, que faz parte dos seus sonhos. Porque perceba que esses medos que parecem bobos, eles estão impedindo você de viver a vida que você deseja. Então, bora destravar esses medos, porque você merece ser você e desfrutar a vida que você quer. E aproveitando que vocês já tem um monte de gente aqui que já entrou, a Alexandra, a Alessandra, a Tati, a Silvia, a Mary, Patrícia, uma ótima tarde para vocês, a Joelma, e a Alexandra já colocou aqui, não consigo de jeito nenhum voltar a dirigir desde o acidente do meu marido, então bora lá que essa live hoje vai ser importante para você, porque aqui a gente vai estar falando, sabe de quê? Simplesmente, hoje, o foco são as consequências da carência paternal. E quando a gente fala de carência paternal, é a falta do amor de pai na infância. Porque o primeiro ponto é a gente entender o que é carência. Quando a gente fala que alguém sofre com carência, significa que essa pessoa tá
que tá faltando algo na vida dessa pessoa, que tá faltando algo para fazer sentido para ela. E no caso de carência paternal, essa criança, e é o que eu falei, essa criança sente a falta do amor do pai. Ele não percebe a forma como o pai cuida dela, ou não, como esse amor. E isso impacta profundamente a vida adulta dessa criança. E é por isso que, talvez hoje, inclusive esse medo de dirigir, seja o medo, sabe por quê? Porque dentro de você, que a criança que você foi, todas as experiências que continuam aí dentro de você. E é exatamente essas experiências da infância que podem estar te bloqueando. Sabe por quê? Porque se você, por algum motivo, não percebeu essa proteção, essa segurança do pai, quando você se torna adulto e se percebe diante de um desafio, você simplesmente não tem a energia masculina suficiente para te fazer avançar. É quando você simplesmente acha que você não dá conta, acha que você não sabe o suficiente. É quando você simplesmente não tem a segurança para falar. É como se a sua mente acha que você precisa de alguém do seu lado. Quem é esse alguém? É a presença inconsciente do pai. Que em algum momento da sua infância, você precisou que ele estivesse do seu lado e ele não esteve. Vixe, isso não tive mesmo, porque meu pai era tão rígido a ponto de nunca fazer carinho em nós. Para ele, barriga cheia era forma de amar e cuidar. E é exatamente isso. Só que o que acontece? O seu marido, em algum momento, ele representou esse seu pai. Quando ele passou por um acidente, talvez ele tenha ficado reticente e você viu esse pai indo embora, você despertou medo naquela criança de se sentir abandonada de novo. Daquele pai não estar ali presente. Porque inconscientemente você colocou seu marido no lugar do pai. E aí, o que acontece com a mente? Como forma de te proteger, ela te tira da ação. Ela fala, não, se você dirige, você pode perder seu pai de novo. Aí o que acontece com a criança que tá aí dentro de vocês? Ela fala, não vou dirigir, vou parar. Por quê? Porque o medo de dirigir é um medo que é infantil, porque criança não dirige. E quando a sua criança ela tá machucada e ela tá no estado de alerta, coisas que você fazia, você deixa de fazer. Por quê? Porque ela foi despertada. Você dirigia, tava lá com seu marido, porque a presença masculina tava ali do teu lado. É como se ele falasse, não, eu tô protegida. A partir do momento que ele passa por um acidente e que você teve medo de perdê-lo, o que a mente faz? Opa! Não pode ir por aí não, porque isso pode te deixar sozinha novamente. Então, você acaba a sua mente acaba te bloqueando de dar os próximos passos. E o que é importante vocês entenderem? A primeira coisa que é extremamente importante é que essa energia do pai é a energia da ação, é a energia do movimento. E eu vou contar para vocês que vocês têm uma grande ligação com o pai de vocês. Sabe qual é? Tem uma coisa que se ele não tivesse dado, você não existiria, que é a sua vida. E isso torna o laço extremamente forte. E deixa eu contar mais. Esse pai de vocês, por mais que talvez ele não tenha sido rígido, duro, mas que estava ali presente, talvez ele fosse aquele pai que você nem conheceu. Mas deixa eu te contar uma coisa, que foi graças a uma parte desse pai que você tá aqui. E essa parte do seu pai já é um campeão, sabe por quê? Porque tinha um óvulo lá para ser fecundado e numa briga de milhares, de milhões de espermatozoides, você ganhou. Então perceba o quanto você já é vitorioso de estar aqui. Perceba quantas possibilidades de você não ser você existiram.
E você está aqui, então você já é um campeão. Qual é a grande questão aqui? É você simplesmente perceber onde você está travado e por que você está travada. Porque quando você percebe isso, resolve o problema, você vai perceber que, na realidade, você estava travada porque você está aqui no tempo presente, segurando, carregando a dor de lá do passado, a dor daquela criança. E tá aqui a Alexandra falando a verdade. Por quê? Porque o pai e a mãe de vocês, eles fizeram de tudo. E o pai, nessa brincadeira, ele deu os 50% da ação do movimento. Porque esse espermatozoide, pra ganhar a corrida, ele correu muito. Ele foi resistente. Ele já ganhou de outros milhões. Ele já é um campeão. Ou seja, você é um campeão. Você é uma campeã. E isso já faz com que você perceba que você precisa entender o quanto você é importante e o quanto você tem valor. Então vocês percebem como muitas vezes você se deixou de lado, se achou inferior, se achou incapaz, sendo que você já é uma campeã por estar aqui. O meu medo é que se eu dirigir vai acontecer comigo o mesmo que aconteceu com meu marido. E o que foi que aconteceu com seu marido, Alexandra? Conta aqui pra gente. Só porque eu quero mostrar pra vocês que o medo é uma mentira. Você usa uma justificativa. Diz pra gente o que foi que aconteceu com seu marido. Compartilha aqui conosco, que eu vou te mostrar como esse medo é simplesmente a tua mente querendo te boicotar. De ser uma mulher talvez mais livre, mais independente. Conta aqui pra mim. Aliás, vou fazer melhor. Alexandra, você quer participar aqui ao vivo comigo? Pra eu mostrar como é que a gente vai quebrando essas crenças? Se você quiser, manda o convite pra mim aqui que eu aceito. Pra você participar aqui ao vivo comigo e a gente destravar esse medo aí de dirigir. Ele cochilou no volante e bateu numa carnaubeira e acabou com a frente do carro. Tá, aqui. E o que aconteceu com o seu marido? Como é que ele está hoje? Teve algum problema? Teve algum machucado? O que aconteceu com ele? Ah, então fica para uma outra oportunidade. Mas diz pra mim, o que aconteceu com teu marido? Ele se machucou? Teve o quê? Em relação à saúde dele, comportamento dele? Ele teve leves ferimentos? Ele parou de dirigir? Responde aqui pra mim, ele parou de dirigir? Escapou por conta do cinto. Mas ele continua dirigindo? Ele parou de dirigir, foi? Esse não é que ele parou de dirigir? Ele continua dirigindo, sim ou não? Que eu acho que eu não fiz a pergunta certa. Ele continua dirigindo? E olha que interessante. O marido dela estava dirigindo, cochilou, dormiu, bateu o carro. Teve ferimentos leves. O carro perdeu, mas isso se resolveu. Ele continua dirigindo. Ela tem medo de que aconteça igual. E aí eu te pergunto, você continua andando de carro? Diz pra mim se você continua andando de carro. Mas você continua andando de carro ou você não entra mais no carro? E ó aqui, gente, a grande sacada pra vocês verem como é o boicote. O marido passou pelo acidente, teve ferimentos leves e continua dirigindo.
E aí ela me disse que ela tem medo de dirigir, mas ela continua andando do carro. E aí eu pergunto pra vocês, o fato de ela não ser a motorista impede que numa situação de acidente ela não passe pelo acidente? O acidente no carro só acontece com o motorista ou atinge os outros passageiros? O que é que você acha, Alexandra? Você continua saindo com seu marido dirigindo? Porque eu quero que vocês percebam que esse medo... Olha a justificativa que ela trouxe. O marido passou por um acidente que cochilou. Ela parou de dirigir, mas ela continua saindo no carro com o motorista que cochilou. Então ela tem medo de dirigir por causa do acidente? Não. Aí ela ainda colocou, vou com qualquer pessoa. Então o que é que tá por trás desse medo de dirigir? Você já dirigia? Você dirigia sozinha? Porque eu quero... Mas eu fiquei com medo achando que eu posso bater a qualquer momento. Dirigia sozinha também? Eu era motorista dele. E aí eu pergunto, mas eu fiquei com medo achando que posso bater a qualquer momento. E se você batesse o carro, o que é que iria acontecer? Porque ele não tinha carteira, tá? E aí a minha pergunta pra você é, se você batesse o carro, o que de pior poderia acontecer? Ó, gente, olha como a mente dela é esperta. Ela que era motorista. E aí, ela parou. Era motorista porque o marido não tinha a carteira. Quando o marido tirou a carteira, o que é que ela fez? O que é que aconteceu? Ele bateu o carro. E aí, como ele tinha carteira, e ela não queria mais dirigir pro marido, ela travou. Porque você percebe que você travou porque talvez não fosse bom pra você dirigir pro seu marido? Você agora quer que ele dirija pra você? E aí ela botou, quando ele tirou, bateu, eu travei, ela acha que tem medo de morrer. E o que é que dirigir? Qual é a relação do medo de dirigir e de morrer? Porque você pode morrer sendo carona. Só que você não tem medo de ser carona. E ela colocou aí, ó, que faz sentido essa relação. Porque, na realidade, você tá se impedindo de fazer algo que talvez você não queira dizer pro seu marido que você não queria fazer. Então, você percebe como a mente vai usando estratégias. E eu vou te dizer, Alexandra, que pra você vencer esse medo, você simplesmente tem que se colocar em ação. Porque o medo morre de medo da ação. O medo morre de medo de ver alguém fazendo movimento. Porque na hora que você pegar o carro, mais uma vez, e dar uma voltinha ali ao redor do quarteirão, você vai começar a sentir essa liberdade de novo. Mas quero muito voltar para ter a minha liberdade. E essa liberdade vai vir quando você começar a agir. Precisa olhar porque agora você tá sem essa segurança. Precisa olhar porque agora você tá colocando essa responsabilidade no seu marido. Será que você não cuidou tanto dele que agora você quer ser cuidada? Essa é a grande questão para onde você tem que olhar. E é importante entender que o medo nunca tá sozinho. Vocês viram que à medida que eu fui perguntando sobre o medo de dirigir, daqui a pouco ela já disse que tava com medo de morrer? E é o fato de dirigir que faz alguém morrer ou não? A maioria das pessoas morrem no trânsito? Não. A maioria das vítimas de trânsito são os motoristas dos carros? Não.
Mas mesmo assim ela tem medo. Porque é um medo que não é real. E aí a gente precisa desmascarar esse medo. E aqui, ó, o medo é tão grande que me tremo só em sentar em frente ao volante. E por que você se treme? Porque quando você senta ali na frente do volante, gente, a mente de vocês é muito mais esperta que vocês. A mente de vocês é instintiva. Então, quando você senta ali no volante, sabe o que acontece? A sua mente tá achando que você que o volante é um leão com a boca aberta pra te comer. Aí o que acontece? Se você tá na frente de um leão que vai te devorar, sabe o que vai acontecer? Você vai ter medo. E aí você sente no corpo esse tremor, começa a suar, começa a ver o coração batendo rápido, começa a ficar ofegante. Por quê? Porque o seu corpo percebe que você tá no estado de alerta e ele quer te salvar, ele quer te tirar dali. E essa é a importância de você começar a reconhecer e cuidar da sua mente para você controlar as suas emoções. Porque o que você sente é real. O que você sente no seu corpo é real, você sente. E é por isso que você não dá o próximo passo. Só que você tá sentindo isso porque, ao invés do volante, a sua mente tá percebendo, inconscientemente ela te diz, isso é um leão que tá aí. Corre daí, foge. E aí, quando você foge, pronto, passa. Eu, inclusive, coloquei hoje o stories, se você olhar, de uma aluna minha. Ela, por exemplo, estava sem dirigir e começou indo com desconforto, com resistência, mas começou dando o primeiro passo. O vídeo que ela fez, ela ainda nem ia pra pista, mas ela já andava na estrada de... Ela mora na zona rural do interior aqui da Bahia, ela já andava na estrada de Cascalho. Mas hoje, ela já vai pra pista. E é isso que é preciso fazer. Qual é o primeiro passo que você deve fazer? É dar uma voltinha. É sentar na frente do carro e mostrar. Tá travada com isso? Hoje eu vou mostrar pra vocês uma oportunidade, porque eu tô inclusive com o meu curso Liberte Sua Diva aberto, que é um curso que vai inclusive te apoiar nesse processo de resgatar a tua autoconfiança, de resgatar a segurança, porque às vezes você não tem o apoio necessário para você voltar a ter aquela segurança de antes. Muitas vezes você não tem alguém dizendo que não, que você dá conta. Às vezes você não tem o marido te incentivando. Não, meu amor, vai, isso é uma bobagem, acontece. E aí você fica sem o apoio de pessoas que estão te incentivando. E aí você acha, eu não dou conta, eu não consigo. E se você, como foi o seu caso que você comentou aí, que o seu pai foi rígido, disciplinador com você, você já deve sentir aí um pouco dessa falta desse comportamento masculino, dessa energia masculina para te dar força, para te dar ação. E aqui o Regis colocou, perfeita explicação, passo por isso todos os dias com minhas clientes, faz muito sentido suas palavras. Ah, Regis, muito obrigada, porque faz parte desse processo, né? Eu costumo dizer que muitas vezes as pessoas colocam a culpa, é da autoescola, é do instrutor, mas na realidade, gente, se a gente não trabalha a nossa mente, o processo não acontece. Eu tinha carteira e fiquei muitos anos sem dirigir. Eu inventei várias justificativas para não dirigir. O meu primeiro carro, eu só dirigia se eu estivesse sozinha. Qualquer pessoa, qualquer amigo que entrasse no meu carro, eu dava chave. Como eu fui vencendo isso? Trabalhando as questões internas. A Alexandra colocou aqui, ó. O medo está tão grande a ponto de ter esquecido tudo, até no conhecimento do meu carro. Você acha que é necessária a ajuda e acompanhamento do profissional do meu lado? E, gente, se você dirige há muito tempo, você já tem as habilidades. O que você fez foi bloquear. Igual andar de bicicleta. Quando você vai andar de bicicleta, o primeiro passinho você dá o quê? Com dificuldade, quando você fica muito tempo sem andar. Depois você faz mais rápido. Agora,
Quanto a ter um profissional ou não do seu lado, qual é a minha recomendação? É você primeiro destravar a sua mente. Por quê? Por mais que tenha um ótimo instrutor do seu lado, se você for para ele com o mesmo medo, ele não vai fazer nada, sabe por quê? Porque quem vai estar no controle, Alexandra, é você, não é o professor. O professor, ele só vai te orientar. Por isso que o primeiro passo é você cuidar, da mente para desbloquear esse medo aqui. Esse medo emocional. Por quê? E aí o Regis falando, vá com medo mesmo. O domínio você já tem, porque você já tem a prática. Isso daí já tá no teu inconsciente. Porque se você dirigia... Porque vocês lembram? Quando você começa a dirigir, você tem que olhar retrovisor, você olha a marcha, você não tem o controle. Hoje, quando isso aconteceu, se você já dirige por muito tempo, você já tem tudo isso. Só que tá bloqueado porque o medo tá te impedindo de trazer tudo isso à tona. Então, é muito mais importante você tratar a sua mentalidade, tratar a sua mente, tratar o seu emocional. E eu aconselho começar nessas primeiras tarefinhas de sair de casa. E Anne, eu não tô conseguindo nem tirar o carro da garagem. Então, você precisa, antes de tudo, olhar para essa questão emocional. Porque a sua insegurança tá tão grande que tá te bloqueando. E muito provavelmente, se você tem carência paternal, muito provável, me diga se faz sentido pra você, você é uma mulher que é mais dura. Você é uma mulher que é mais rígida. Você é uma mulher que tem mais dificuldade de pedir ajuda. Porque você acha que precisa dar conta de tudo sozinha. Por quê? Uma mulher que tem a carência paternal, ela começa a ter comportamentos que espelham aquilo que ela sente falta. Porque, gente, nós somos esse ser aqui, completo. Que dentro de nós tem uma criança que é a nossa... É essa mente que controla a gente, onde tá os medos, onde tá a coragem, onde tá tudo. E tem 5% da mente que é a mente racional, que é esse adulto que tá aqui me ouvindo, que é você que tá aí, Alessandra, que é o Regis, que estão aqui me compartilhando comigo. E esse adulto é 50% a energia masculina que vem do pai e 50% a energia feminina que vem da mãe. Quando falta qualquer um desses dois, você, ao invés de ficar capenga, você começa a procurar o que falta aqui fora. Então, o que é que você fez? Como você tá querendo esse amor do seu pai, você acaba espelhando isso naturalmente. Então, você se torna uma mulher que é mais dura, que é mais da ação, que vai ter dificuldade de pedir ajuda, que fica sobrecarregada, que quer resolver a vida de todo mundo. E aí tem um medo simples, mas é um medo que simplesmente trava a sua vida. E eu falo isso num lugar que eu já estive. E que eu estou saindo. Porque, gente, é uma construção. Não é da noite para o dia, é todo dia. Eu passei mais de 40 anos sendo essa mulher que diz que dá conta de tudo. Eu não dirigia, mas pergunta se as pessoas sabiam que eu não dirigia. Eu tenho carteira. Eu não dirijo porque eu não tenho carro. Aí, quando eu comprei um apartamento, quitei o apartamento pra não comprar o carro. Aí, quando eu quitei o apartamento, o que é que eu faço? Vou ter que comprar o carro, né? Todo mundo me cobrava. E eu ainda tava preocupada com o que os outros achavam. Mas morria de medo. Só pra vocês terem ideia, quando eu fui pegar o meu segundo carro, eu fiquei tão nervosa. Primeiro, eu não tive coragem de fazer o test drive. Quem escolheu o meu carro foi um amigo e minha irmã. Eles fizeram o test drive daqueles que eu falei da faixa do preço que eu queria. E aí a minha irmã falou, esse daqui é melhor. E foi o que eu comprei. No dia de ir buscar, ela me levou até a loja. E pra eu sair da loja até em casa, eu fiquei tão nervosa, tão tensa, que eu menstruei. Do medo de estar ali dirigindo. Como foi que eu trabalhei isso? Cuidando da minha mente e me colocando em ação. Porque, mais uma vez, eu digo, o medo morre de medo da ação. Entre
chega no carro, começa a perceber o carro de novo, começa a mostrar pra sua mente que o carro não tem problema nenhum, que não faz nada de mal. Começa a mostrar, por exemplo, que não é o fato de você não estar dirigindo que você está protegida. Então, é muito mais de você ter esse cuidado com você e se permitir. Então, você precisa cuidar primeiramente, do que está aqui. Você precisa primeiramente cuidar exatamente da sua mentalidade para romper com este medo emocional que está te bloqueando. Porque eu aposto que tem outros medos aí que estão te impedindo de fazer o que você quer. E por conta dessa situação, porque quando você viu o seu marido entrando nessa situação, te bateu muito provavelmente essa sensação que estava ligada a teu pai, de você se sentir insegura. E por mais que você diga de que não te impactou, inconscientemente você deve ter se sentido sozinha de novo. E aí te travou no nível, não de que você tem medo de morrer, porque se você tivesse medo de morrer, você nem entraria no carro com ninguém. É outro medo que tá aí, que a gente precisa mexer para achar. Por quê? Porque o medo de morrer é um medo que também não faz sentido, sabe por quê? Porque a única certeza da vida de todo mundo que tá aqui é essa, é a morte. Não tem dia, não tem hora, não tem horário, mas quando for pra ser, vai ser. Tem gente que morre dormindo. Tem gente que morre indo trabalhar. Tem gente que morre no trabalho. Tudo acontece quando tiver que acontecer. Só que o medo da morte representa todos os medinhos que foram se juntando. E quando você me diz que tem medo da morte, muito provavelmente eu te convido a refletir sobre a sua vida. Você deve estar com muito mais medo de viver. Porque com medo da morte, você, por exemplo, parou de dirigir e perdeu a liberdade. Qual foi mais as outras coisas que você parou de fazer? Muitas vezes é ter contato com os amigos. Muitas vezes é sair para onde quer. Ou seja, você está desperdiçando a sua vida com medo, com insegurança, ao invés de se trabalhar para se tornar essa mulher autoconfiante, essa mulher com autoestima lá em cima, que ganhou uma corrida de milhões para nascer. Porque, como eu falei lá na frente, para você estar aqui hoje, entre milhões de espermatozoides, o que era você ganhou a corrida. E ao invés de você estar aproveitando isso, você está se escondendo por medo. Então, quando a gente fala das consequências dessa carência paternal, é você se sentir sem a autoconfiança necessária para fazer o que você quer fazer. Principalmente essas coisas de adulto, de ir pro mundo. Porque, gente, pense aí, dirigir é liberdade. De você ir, de você vir, é você ter independência. E se você não tem independência, se você não tem liberdade para dirigir, para escolher sua vida, muito provavelmente isso tá aparecendo em outros locais. Quer ver? Normalmente quem tem esse problema não sabe dizer não sabe se posicionar, não sabe colocar limites, tá preocupado com o que todo mundo fala, quer agradar a todo mundo e esquece daquilo que deseja, porque pensa exatamente algo do tipo: se eu disser não pra ele, ele vai parar de gostar de mim. Se eu não fizer isso, o que é que ele vai achar de mim? E diz pra mim, Alessandra, se você tem algum desses comportamentos. De não saber dizer não, de não saber impor limites, de fazer tudo que os outros querem, de estar preocupado com o que os outros falam ou pensam de você. Por quê? Porque isso são comportamentos, gente, que são adquiridos porque lá na sua infância você recebeu um tipo de estímulo que você achou que para ser amada você precisava ser assim. E você foi deixando a sua essência, a sua autoestima, a sua autoconfiança se perdendo ao longo da vida. Mas eu vou dizer pra vocês, todo mundo que tá aqui tem
muita autoconfiança, muita segurança, muito amor por si, sabe por quê? Porque todo mundo foi uma criança que caiu milhares de vezes para aprender a andar. Todo mundo foi uma criança que caiu mais outro bocado de vezes para aprender a correr. E tá todo mundo aqui. Só que agora que você é adulto, você tem medo. Agora que você é adulto, você acha que você não dá conta. Enquanto na realidade, você tem que usar esse 5% da sua mente racional, que é essa parte adulta, para te direcionar para onde você quer ir. É por isso que você tem que ter seu sonho e seu objetivo. Ah, eu tenho medo de dirigir? Eu já sei que esse medo é uma mentira, eu vou voltar a dirigir. O que é que eu vou fazer para isso? É trabalhar com plano, com objetivo. E não ficar buscando só alternativas de, eu preciso estar com o professor. Não é o professor que vai te dar segurança. Se você ainda não tiver trabalhado aqui a mente. Trabalhou a mente, já está disposta a ir. Se achar que precisa de alguém do lado, vai. Mas não deve ser o seu caso, porque você, diferente de outras mulheres, era algo que você já fazia. Então, provavelmente, isso em você já está automático. O que está te bloqueando é a emoção. É por isso que você tem os sintomas da ansiedade, do medo na hora que você está na frente do volante. E aí eu pergunto para vocês, um carro manda em vocês? Um carro é maior do que os seus sonhos? Um carro é mais do que a sua liberdade? E aí, se vocês não estão ganhando para um carro, vocês vão ganhar para quem? Vocês não estão ganhando para um carro, que é um objeto. Como é que vocês vão ganhar a vida que vocês merecem, a vida que vocês desejam? Porque ninguém vai te dar a tua vida de presente. Ninguém vai te dar a tua liberdade de presente. Isso é uma construção que é sua. E é por isso que é necessário que você se coloque em movimento. Porque você acha que aquela Iane, que alguns anos atrás, de tão nervosa, de tanto medo, menstruou para pegar o carro, se essa Iane não tivesse se colocado em ação, vocês acham que hoje eu tava aqui dirigindo? Vocês acham que hoje eu tava aqui na internet falando isso para vocês? Gente, eu era uma pessoa que por conta da questão do vitiligo, eu me escondia, eu tinha vergonha de mim, eu não falava. Eu tinha um perfil aqui, esse perfil tem mais de 10 anos. Eu abri esse perfil há 2 anos, não tinha uma foto minha. Se você rolar o meu perfil, você vai ver. Comecei a postar em 2022, meu perfil era fechado, não tinha foto porque eu tinha vergonha. E hoje eu tô aqui falando pra você. E hoje eu tô aqui te mostrando a minha realidade. E eu vou te falar uma coisa. O medo de dirigir, eu fui destravando, retratando a minha relação com meu pai, que inclusive já morreu, mas esse processo acontece independente, porque esse processo acontece, aqui. Porque o medo tá aqui. O medo tá na sua mente. O medo tá em como você pensa, o medo tá em como você sente as coisas. E por isso que é importante você se olhar, se reconhecer. E é por isso que hoje eu tô aqui para trazer para vocês uma oportunidade. Que é uma oportunidade de você resgatar essa autoconfiança, essa autoestima que te permitiu caminhar, que te permitiu correr, que te permitiu construir uma vida que talvez hoje não esteja da forma que você gostaria, porque em algum momento você foi desistindo disso. Porque eu costumo dizer que de tempos em tempos a vida dá oportunidades, e quando a gente se vê diante dessas oportunidades, tem 2 grupos de mulheres. Tem aquelas mulheres que reclamam, mas acham que tá tudo bem. Que são a Matilda Migalhas. Que ela se contenta com migalhas de amor porque ela acha que não, pra ela tá bom. Ela não vai dar conta, ela não merece mais do que isso. A Matilda Migalhas é aquela que tá esperando que as pessoas digam o que ela precisa fazer. Que todo mundo sabe o que é melhor pra vida dela, menos ela. Mas se você tá aqui até agora, com certeza você não é esse tipo de mulher. Com certeza você é uma mulher que quer pegar de novo esse volante da sua vida para que você seja livre nas estradas, mas também na sua vida.
E essa mulher é uma mulher que eu digo que é uma Penélope charmosa, que tá recuperando esse masculino e esse feminino que tá aí dentro dela. É uma mulher que pode ser feminina, que pode usar seu batom, que pode estar gostando de se olhar no espelho, que tá bonita, cheirosa, mas que é uma mulher que também dirige, que também ganha a corrida da vida. É uma mulher que consegue dar conta daquilo que é necessário para ela, porque ela tem a autoestima para isso. E como é que você faz isso? Como é que você resgata isso? E é por isso que eu peço licença para vocês para apresentar meu método, que é o método Diva. Que no primeiro momento é você fazer essa descoberta, como eu ajudei aqui a Alexandra, no sentido dela olhar quais são essas questões que estão atrás do medo de dirigir. O que é que está aí mais escondido? Como foram os comportamentos que você... Quais foram as situações que você passou na infância e que pode estar te impactando agora? Descobriu isso? Precisa resolver. E é por isso que eu disse que essa resolução está aqui, é emocional, está na mente. E como é que faz isso? Num processo de autoconhecimento, de busca interior. Para que você tenha as habilidades necessárias para se curar. Para resolver isso dentro de você. Porque à medida que você resolver isso de você, ninguém mais te segura. Porque hoje, a única pessoa que te segura é você mesma. Amanhã ou no passado sempre foi você. Porque ninguém é capaz de colocar limite. A única pessoa que se permite ser limitado somos nós mesmos. Na hora que você falar, eu vou dirigir, você dirige. Só você é capaz de se impedir. Só que muitas vezes o que a gente não tem é a habilidade de fazer isso só. E é por isso a importância de ter mentores, de ter pessoas para guiar. Se eu não tivesse as pessoas que me trouxeram até aqui, eu não estaria aqui. Sabe por quê? Porque eu não enxergava os meus pontos cegos. Eu não enxergava todos os meus problemas. Quando a gente tem alguém que está passos na nossa frente, ele serve como uma luz que está iluminando quem está embaixo. Então a gente faz o caminho de forma mais assertiva. E foi assim que eles foram me ajudando, contribuindo com a minha jornada de cura interior. Mas quem precisou arregaçar as mangas e fazer fui eu. Quem precisou se colocar o carro numa ladeira aqui em Salvador para não ter medo de subir ladeira, fui eu. Quem precisou ligar aqui a câmera da internet para estar falando com vocês, fui eu. Quem precisou fazer escolhas na vida, fui eu. Mas eu precisei decidir. E eu precisei decidir por mim, sabe por quê? Porque através do meu método, você descobre, você faz esse processo de introspecção para se tratar e depois disso você entende que você tem valor. Você entende que você é importante. Você entende que você é capaz. A Iane de lá de trás não entendia nada disso. A Iane de lá de trás tinha medo, assim como você. Talvez esteja com medo de pegar esse volante e enfrentar de novo, mas eu tenho certeza que você é capaz disso. Porque as habilidades estão aí. Se tiver o direcionamento certo para destravar a mente, o processo acontece. E depois que você se valoriza, sabe o que acontece? Você se aceita. Você entende o quanto você é importante. Você entende o quanto você é fantástica. Você entende que a sua história, com esse pai rígido e disciplinador, que achava que a barriga cheia era o suficiente, é a sua história e que tá tudo bem. Ela te trouxe até aqui, mas o que você faz daqui pra frente é escolha sua. Se você decidir que nunca mais você vai dirigir, nunca mais você vai dirigir. Se isso tá bom pra você, paciência. Se você quer passar a sua vida cada vez mais dependendo das pessoas, paciência. Mas perceba, foi uma escolha sua. Agora você fala, não, Iane, eu quero me colocar em movimento. Eu quero voltar a dirigir. Eu vou voltar a dirigir. Bora lá. Vamos juntas nessa jornada de trabalhar a sua mente para você colocar em ação. Descobrir quais são essas travas que estão aí. E que muito provavelmente está relacionado com esse pai.
E como o acidente ativou essa ferida em você. Por quê? Gente, imagine que a ferida emocional é igual uma ferida no corpo. Só que, quando a gente faz um machucado, o que é que a gente faz? A gente faz o curativo, a gente lava. Só que esse seu machucado da infância, que é um machucado emocional, ele não foi curado. Você simplesmente tapou. Você colocou um curativo em cima sem nem lavar. Sabe o que acontece? Essa ferida passou aí anos crescendo. E aí, ela doía, mas não doía tanto assim. Até que esse acidente causou um machucado. Bateram na ferida. Sabe o que aconteceu? A ferida começou a latejar. A ferida tá aí, ó, gritando. Falando, olha pra mim, me limpa. E você tá com medo. Só que, pra quem não sabe, né, eu sou enfermeira de formação. Quando você tem uma ferida, se você não limpar, se você não fizer o curativo, essa ferida vai crescer até que vai precisar arrancar um pedaço do seu corpo. Porque entra num processo de necrose. Só que o emocional, ninguém vai poder fazer uma cirurgia e tirar um pedaço da sua mente. Mas sabe o que vai acontecer? A sua mente vai travar com ansiedade, com depressão, com doenças físicas como a fibromialgia, com o próprio vitiligo, por exemplo, que nos momentos que a dor do abandono em mim ativa, ele cresce. Porque lembra que eu disse pra vocês, eu também tô numa jornada. Eu não sou perfeita. Eu ainda tenho muito a evoluir. Mas com o que eu já evoluí, eu já consigo contribuir com você, porque eu já passei por esse lugar. Quando eu moro aqui em Salvador, fez 10 anos. Os 2 primeiros anos que eu morei aqui, meu carro ficava na garagem, eu ia de ônibus trabalhar. E eu dizia, não, porque é mais fácil. Ah, porque dá trabalho. Ah, porque é mais barato. Mas diz pra mim, você quer deixar seu carro na garagem e precisa ir no médico e ter que chamar um Uber? E depois dar um maior trabalho pra voltar? Porque nem sempre tá no horário ou tá muito caro. Ou é um Uber que às vezes nem é gentil com você? Ou que começa a reclamar? Ou você vai de ônibus, é num dia de chuva, que ao invés de você ir no conforto do carro e chegar lá enxutinha, toda arrumada no trabalho, você chega lá encharcada, com o pé todo molhado, com a roupa toda molhada, porque tomou chuva, porque o carro tava na garagem e não tinha quem dirigisse pra você. É isso que você quer da sua vida? Então já vão dizendo aqui pra mim o que é que vocês estão achando de tudo isso. E já me digam se tá fazendo sentido pra vocês. Então o método Diva é um método exatamente para estar te guiando e te ajudando nesse processo de resgate da autoconfiança, da autoestima, de você superar seus medos e vencer esses ciclos de dependência emocional que estão travando a sua vida. E qual é a vantagem do método Diva? É que eu fiz ele pensando exatamente em contribuir para uma jornada que fosse cada vez mais rápida. Porque eu percebi ao longo da minha jornada que nem todo mundo tem condições de estar fazendo tratamento individual. Nem todo mundo tem condições de arcar com tratamento. Até porque muitas vezes são pessoas que estão nesse processo de tirar CNH, de estar fazendo teste e que já está gastando muito com a autoescola. Mas que se não cuidar da mente, vai ficar reprovando na autoescola. Por quê? Porque está investindo dinheiro, mas está esquecendo de investir o dinheiro na parte mais importante desse processo, que é você. Investir em você é o que vai fazer a sua vida se transformar. E como eu sou enfermeira de formação e eu sempre trabalhei no SUS, para mim causava um grande desconforto eu não poder ajudar pessoas que tinham menos condições. E foi por isso que eu peguei a minha jornada e transformei nesse método que é replicável, que você pode fazer. E o que é que eu fiz? Eu simplesmente trabalho. O meu método, ele tem aulas gravadas e aulas ao vivo. Para quê? Para que nas aulas ao vivo a gente possa interagir, eu possa entender qual a sua dificuldade, para que eu possa te ajudar nesse processo de tratamento.
para que você realmente se cure dessas demandas. E depois que a gente trabalha essa questão desse cuidado, dessas aulas gravadas e dessas aulas ao vivo, que são 12 sessões, porque você tem acesso a isso por 1 ano, qual é a grande vantagem? É que você já pode começar agora mesmo, você entrando no método, como já tem as aulas gravadas, você já pode consumir nessas aulas gravadas. Por quê? Porque isso já vai te dando essa autoconfiança. Porque essas aulas gravadas já vão mexer e trabalhar a sua mentalidade. E mensalmente a gente tem o nosso encontro mensal. A gente está trabalhando todas essas questões. E eu sei que a sua mente vai achar um jeito, uma alternativa de te falar, não, isso não é pra você. E muitas vezes ela diz, eu não tenho tempo, eu tô fazendo um monte de coisa. E aí deixa eu perguntar pra vocês. A aula ao vivo dura cerca de 3 horas. E eu sugiro que você faça 15 minutinhos por dia das aulas que estão gravadas. Se você faz isso, ao longo de 1 mês, você precisa dedicar 6 horas do seu tempo para você. 6 horas. E aí você fala, Yane, 6 horas é muito tempo, eu faço um monte de coisa em 6 horas. E se eu te falar que 1 mês tem 720 horas, e 6 horas não é nem 1% do tempo de 1 mês. Você está deixando de se priorizar 1% do tempo do mês para você. Como é que você quer destravar a sua vida? Como é que você quer vencer o medo? Como é que você quer se transformar se você não consegue nem se priorizar por 1% do tempo? Você trabalha, você cuida do marido, você cuida dos filhos, você faz tudo, mas para você não tem 1% do seu tempo? Assim você não vai ter resultado, assim você vai continuar fazendo tudo igual e tá tudo bem se é isso que você quer. Por quê? A tendência é você ir se bloqueando cada vez mais. Sabe por quê? Porque quando você para numa estrada, pense que você está num ponto de ônibus. E você quer chegar em determinado lugar. Só que você está fora do ônibus, você está lá no ponto já aguardando. E você diz, não, eu vou ficar aguardando aqui. Aí o ônibus passa. Quando o ônibus passa, o ônibus estava lá atrás, ele continuou andando. Ele passou por você e você falou, não vou nesse não. O ônibus continuou andando. Daqui a pouco o ônibus estava onde? Na sua frente. E se o ônibus estava na sua frente e você não caminhou, o que é que acontece? Significa que quem paralisou foi você. Porque a vida vai passar, porque o tempo vai passar. Você se colocando em movimento ou não. Quem vai perder esse tempo é você. Quem está perdendo a vida é você. E lá na frente não adianta chorar, porque o tempo é a única coisa que não volta. Então aproveite as suas oportunidades. Sem falar que tem mais uma questão. Quem entrar no método Diva agora, eu tenho alguns bônus para vocês. O primeiro é uma coletânea de áudios. Por quê? São áudios de reprogramação mental para exatamente mudar essa chave da autocobrança, para trazer autoconfiança, para trazer autoestima, para você simplesmente se sentir mais empoderada para sentar no volante desse carro e usar as técnicas que tem lá para dominar esse processo, para dominar esse medo que tá aí dentro de você, que te bloqueia, inclusive, de usar os conhecimentos que você já tem. Combinado? E esses áudios você pode usar pelo tempo que você quiser, pode usar várias vezes ao dia. Então eles ficam lá para exatamente fortalecer a sua mentalidade, sabe por quê? Porque muitas vezes quando você tá nesse processo, as pessoas não te entendem, as pessoas te julgam, as pessoas ficam falando de você. E você se sente sem apoio, você se sente sozinha, e aí você trava mesmo, porque você fala, poxa, ninguém me apoia, ninguém me ajuda, ninguém tá aqui do meu lado. E se você sofre com carência paternal, pior ainda, porque você tá se sentindo desprotegida, sem segurança. Aquela menininha que se sentia lá insegura na infância, ela tá em ação. E eu quero que você aprenda que é cuidar dessa criança que vai te dar a diferença.
E eu não sei se vocês não viram, mas se não tiverem oportunidade, quando terminar a live, dá uma olhadinha lá no meu feed, que tem exatamente um vídeo do aniversário de uma criança de 3 aninhos, que na hora de que ela vai fazer uma brincadeira no bolo, o pai pega a cabecinha dela, empurra e ela suja o rosto. Ela bate o rosto no bolo. E ela fica irada, bate na mãe e depois ela começa a chorar de tristeza. Por quê? Porque aquela criança, naquele momento de felicidade, simplesmente ela se sentiu desprotegida, ela se sentiu agredida. E entenda, ela se percebeu, ela estava no aniversário, ela estava sendo cuidada, mas uma simples brincadeira fez ela ter uma percepção ruim daquilo. E muitas vezes é uma criança que depois bloqueia e não consegue ir falar em público. Não consegue se colocar em movimento. E é isso que eu quero que vocês percebam. Como é que tudo isso está influenciando a vida de vocês. Então, o apoio é extremamente importante para você ver que tem outras pessoas tentando a mesma coisa que você. Tem outras pessoas com os mesmos objetivos que você. E nesse sentido, eu tenho para você um bônus que esse nem tem valor. Porque é a comunidade do Método Diva, onde tem várias mulheres que, igual vocês, estão buscando resgatar sua autoestima, resgatar sua autoconfiança. São mulheres que estão buscando esse movimento para si. E, além da coletânea, ainda tem um bônus muito especial, mas esse bônus é simplesmente para quem tem velocidade, é para quem quer ser a número 1. Eu digo que se você realmente é uma Penélope, esse bônus é seu. Que é exatamente as 5 primeiras inscritas no Método Diva, elas simplesmente vão ganhar uma sessão de aconselhamento individual comigo, para que seus resultados sejam mais rápidos, porque você quer velocidade. Você quer avançar cada vez mais rápido. E eu vou contar para vocês, só esses 12 encontros semanais, só eles custariam R$12.000. Os áudios de reprogramação mental, ele é um investimento de R$197. E a sessão de aconselhamento, ela custa R$600. Tudo isso, então, dá R$12.797. Mas lembra que quando eu comecei, eu disse que agora eu tô com o propósito de ajudar, de contribuir na jornada de mulheres que não têm condições de fazer esse pagamento individual? E é exatamente por isso que eu criei esse método. Então você não vai pagar nada disso. Você vai pagar apenas R$997. Mas, mesmo assim, eu quero dar um presente, um bônus especial para quem tá aqui comigo nessa live, para quem tá disposto a fazer essa mudança. E se você tá aqui comigo e se inscrever agora, eu ainda vou te dar mais um bônus, que é R$200 de bônus para quem se inscrever agora. Você vai pagar simplesmente 12 parcelas de R$79 para destravar a sua vida, superando os medos, seja de dirigir, de falar sozinha, de falar em público, de viajar, de ficar sozinha, de romper o ciclo de dependência emocional que está te segurando. Tudo isso por 12 parcelas de R$79. E eu vou te dizer, R$79 não é um preço nem de uma pizza família. Então, se você acha que você não merece investir em você, nem o valor de um preço de uma pizza família, como é que você quer transformação na sua vida? É por isso que é importante que você descubra quais são as suas motivações, quais são os seus objetivos, qual a vida que você está construindo para você. E é por isso que agora você está diante de 3 caminhos. Primeiro, é você fingir que não ouviu nada disso. É fingir que não sabe do que está acontecendo. E sabe o que vai acontecer? Você deixa tudo isso pra lá. E continua aí, nesse lugar, esperando alguém dirigir pra você, sem conseguir tirar a sua carteira de habilitação, ou fazer igual uma outra seguidora colocou.
Ah, eu resolvi esse problema, vendi meu carro. Se você prefere assim, tá tudo bem. Ou você pode seguir pelo segundo caminho, de falar, não, Iane, eu entendi. Eu vou começar sentando ali na frente do volante, vou pegar umas dicas e vou ver o que é que eu vou fazer. E aí você vai sozinha, tateando no escuro, sem saber a direção, perdendo tempo. Desperdiçando o seu bem mais precioso, que é o tempo. E aí você fica ali tateando, você vai estar sem mim para estar te guiando nessa jornada. E talvez daqui a 6 meses, 1 ano, você veja que avançou muito pouco, fique frustrado e comece a pensar, isso é assim mesmo, eu vou ficar com esse medo não vai desaparecer de mim não, agora eu só tô aqui com ele. Ou você pode ir pelo terceiro caminho, que é exatamente o caminho de você encontrar você mesma. É o caminho de você ir com um mentor te guiando na sua jornada, porque você exatamente... Imagine no carro da autoescola, eu vou ser aquela instrutora que tá ali do lado, te dizendo para onde você vai. Só que em vez de estar no carro da autoescola, ó, eu vou estar junto com você, te ajudando a entender como é que você controla o volante da sua mente. Você vai aprender como você vai se destravar emocionalmente na sua vida, em vários âmbitos. É esse o convite que eu tô fazendo para você. E se você realmente é essa Penélope, disposta a se colocar em ação e a se priorizar na sua vida, vem comigo para você se inscrever no Método Diva. Deixa eu mostrar aqui para vocês. É só entrar no meu Instagram. E aqui, debaixo do meu nome, no link da bio, tem um endereço para você se inscrever. E eu vou ter o maior prazer de te ter comigo nessa jornada de resgate de você mesmo, de autocuidado, de controle da sua vida. Combinado? Então, só é clicar lá. E se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, aproveita, já coloca aqui nos comentários. Enquanto eu vou fazer só uma breve revisão do que a gente viu aqui hoje. E já vai me dizendo se fez sentido pra vocês, o que é que vocês acharam, já vai compartilhando aqui comigo. Aqui a gente viu que nas consequências dessa carência paternal... Então, aliás, vou começar um pouquinho antes. Que a carência paternal é você sentir a falta do amor do pai da forma que você gostaria. E não é porque esse pai não está presente, é porque a criança não percebia amor. E aqui a gente viu a Alexandra falando que, por exemplo, o pai dela achava que amor era ter barriga cheia. Só que aquela criança continuava tendo essa necessidade de amor. E isso faz com que esse adulto cresça com esse vazio. E ele busca compensar esse vazio através dos seus comportamentos. E é por isso que na carência paternal, essa mulher fica sem energia de ir para a vida, de ir para o mundo, de conquistar. É uma mulher que está mais retraída, mas que em determinadas áreas ela avança muito. Porque é uma mulher que é dura, que diz que dá conta, que faz, que acontece, que não pede ajuda. Por quê? Porque ela tá com energia masculina em excesso, só que é a energia masculina que está adoecida. E é por isso que ela avança na vida até determinado ponto e trava. E se você tá disposta a exatamente a destravar essa vida e esses bloqueios que estão te impedindo de dirigir, de ter liberdade, de viajar sozinha, de ter um relacionamento incrível. Se você se percebe travado em determinada área da sua vida, com a saúde comprometida, chegou a hora de você se priorizar. E é por isso que eu tô te convidando para vir comigo no Método Diva. Se tiver alguma dificuldade, comenta aqui nos comentários, me chama no direct que eu te ajudo, tiro suas dúvidas. Ou entra lá no meu link da bio que também tem tudo sendo explicado para vocês. E eu te aguardo do lado de cá, porque o medo de dirigir não pode te impedir de avançar na sua vida.
Então, beijão pra vocês e até amanhã às 12h30 que tem mais. Essa semana tá movimentada por aqui porque eu quero te apoiar a transformar a sua vida. Tchau!